Este programa é livre para todos os públicos. Vamos tomar o Evangelho de Lucas 7, de 11 a 17. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e o acompanhavam os seus discípulos com uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando um morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: "Não chores." Aproximando-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, levanta-te." O que tinha morrido sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós." E Deus visitou o seu povo. E a notícia espalhou-se por toda a Judéia e por toda a região em redor. Essa é a palavra de Deus para nós. De um lado, um cortejo de celebração. Jesus e os discípulos louvando por tudo que eles tinham realizado, o que Deus tinha realizado na missão. Do outro lado, um cortejo de morte, de tristeza, de dor, de perda. Mas nos dois cortejos um encontro com aquele que tem o senhorio sobre a vida e sobre a morte. O Senhor tem o poder sobre aquilo que é bom, e o Senhor tem poder sobre aquilo que nos faz sofrer. Como que nós devemos reagir diante de tudo isso? Colocar na presença do Senhor. O Senhor se encontra com tudo aquilo que nós vivemos. Você que chora agora, o Senhor se encontra com o seu choro e o motivo do seu choro, e principalmente com você. Olha que coisa bonita que Jesus diz à mãe desse menino que havia falecido: "Não chores." E às vezes eu fico me perguntando, Salete, como não chorar diante das tribulações que nós vivemos? Sim. Como não sentir diante dos problemas que nós estamos enfrentando, que mexem com o nosso coração? Não tem jeito. Por quê? Somos humanos, temos sentimentos, temos emoções, mas há um caminho que vai fazer a gente chorar, mas cheio de esperança. O problema não é chorar. O problema é chorar sem esperança de que há uma solução para aquilo que você está vivendo. Qual é o caminho então? Chorar na presença do Senhor. Chorar alimentando a fé de que o Senhor, que tem o poder sobre todas as coisas, agirá em seu favor. Como Jesus fez com a viúva de Naim, Ele pode fazer com você. Ele tem o poder sobre a vida, Ele tem o poder sobre a morte. Ele é o Senhor. Exatamente. Nós vemos aqui que Jesus se aproximou, tocou no caixão, os que carregavam pararam e Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, levanta-te." E o que tinha morrido sentou-se e começou a falar. Jesus quer fazer isso hoje, na sua vida. Aí você me diz: "Mas eu não estou morto." Mas o que é que nós estávamos falando no começo? Existe a morte física, biológica, para coração, não é? O corpo vai se degenerando. Mas existe também a morte espiritual. Quando você se afasta de Deus e se entrega ao pecado, você está caminhando para a morte. E quem pode te ressuscitar desta vida de pecado que talvez você se encontre? O Senhor. É Ele o remédio para o meu pecado. É Ele o remédio e a salvação para o seu pecado. Para aquilo que causa morte em sua vida. O que está causando morte em sua vida?
Porque precisamos, de fato, ressuscitar desta morte espiritual. Porque quando a gente olha o mundo, eu vejo o mundo jaz. Claro, tem muitos cristãos muito vivos, mas o mundo, aquele que se afastou de Deus, jaz no pecado. E como que essa pessoa vai ressuscitar? Tendo este encontro pessoal com Jesus Cristo. Aí sim, a pessoa é liberta, curada e se levanta da situação de degradação que o pecado traz. A morte espiritual é mais perigosa que a morte biológica. Que a morte biológica, até que Jesus venha, é o caminho que nos leva para a eternidade, que nos leva para a casa do Pai. Mas a morte espiritual nos prende nesta vida e nos pecados desta vida. Como que eu percebo se eu estou em morte espiritual? Com os frutos da minha própria vida. Se eu vivo no pecado, se eu busco o pecado, se eu tenho prazer nas coisas erradas, se eu tenho gosto pelas coisas que não são de Deus, se eu tenho alegria em fazer aquilo que destrói a minha vida e a vida do outro, é morte espiritual. E essa morte espiritual, ela não atinge só você. Se eu estivesse morto espiritualmente e só eu sofresse as consequências, maravilha, mas atinge outros. A mãe desse menino chorava. Pensa você, a sua família. Quantas pessoas estão chorando pela sua morte espiritual? Quanto choro a sua mãe já derramou quando você, jovem, sai de casa e não volta na madrugada, fica na madrugada nas orgias, nas biqueiras, nos lugares onde não devia estar? Quantas pessoas estão chorando porque você está perdendo a vida está passando e você está ficando. E quando o Senhor diz que quer te libertar, quando Jesus fala para você, levanta-te, levanta-te, o Senhor tem um desejo, além de te libertar da morte espiritual, Ele quer te entregar para os seus. Olha que coisa linda, o Senhor quer devolver você para a sua família, o Senhor quer devolver você para o seu casamento, o Senhor quer devolver você para os seus pais, o Senhor quer devolver você para a sua profissão. Você estudou tanto e está jogando fora, você dedicou tanto tempo, o Senhor quer devolver você para o seu futuro que é o hoje, uma vida nova, restaurada. O Senhor quer te entregar para aqueles que te amam e que estão chorando agora porque você está perdido. Monsenhor Jonas fala que o pecado é como um vírus que vai matando a gente aos poucos. Então não deixe o pecado viralizar em sua vida. Porque hoje o pecado está viralizando na vida de muita gente, viralizando via internet. E muitos estão se alimentando desse vírus que é o pecado, que gera o vício e gera a morte espiritual. E o Senhor hoje quer derramar o seu Espírito Santo sobre você, que talvez tenha detectado, puxa, eu preciso ressuscitar para Deus. Eu não estou rezando mais, eu não estou indo à missa, eu não estou confessando mais com o sacerdote há muitos anos. Eu não pego a palavra de Deus. No meu coração existe falta de perdão, raiva, rancor contra o próximo. Puxa, eu acho que eu morri. Eu acho que eu estou morrendo. Saiba, meu irmão, minha irmã, Jesus está para ressuscitar. Se você quer ressuscitar, reze conosco agora. Eleve os seus braços, você que está aqui, fique de pé. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos pedir que o Espírito Santo venha gerar em nós vida nova. Você que morreu espiritualmente, que está se sentindo morto espiritualmente, porque não consegue se aproximar de Deus, não consegue mais rezar. Você até admira quem reza, quem vai à missa, mas você mesmo não tem ido.
Você admira as pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, mas parece que você diz assim, isso não é para mim. Não, a salvação é para todos. A salvação é para você, para mim, para todos nós. Por isso vamos pedir, Espírito Santo, vem. Vem sobre nós. Vem trazer a ressurreição da fé em nossos corações. Sim, Espírito Santo, vem trazer a ressurreição da fé. Porque pela fé é que nós vamos para Deus. Pela fé é que nós renunciamos ao pecado, à vida velha. Pela fé nós nos colocamos em oração. Pela fé nós vamos em busca das promessas de Deus. Por isso vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Peça. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa, cante. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, reunidos aqui, no cenáculo de amor, estamos orando com essa canção. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, peça com fé. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E vai soltando a sua voz, orando no Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações. Vem, Espírito Santo, ressuscitar aquele que está morto. Morto pelo pecado. Morto pelos vícios. Morto pelo afastamento de Deus. Vem, Espírito Santo, trazer de volta. Vem, Espírito Santo, soprar na mente, soprar em nossas mentes. Vem, Espírito Santo, soprar em nossos ouvidos, soprar em nossas almas a vida nova, Espírito Santo. É o que nós estamos pedindo. Pessoas que estão, Espírito Santo, como se estivessem agonizando no pecado, sem o ar, o oxigênio
de Deus na sua alma. Vem, Espírito Santo, libertar dessas amarras do pecado. Vem libertar desses grilhões. Vem libertar, Espírito Santo, de tudo aquilo que é fonte de escravidão. O Senhor me mostra pessoas ainda a fontes contaminadas do pecado. Beber de uma água contaminada. O pecado é como uma água contaminada, que você vai bebendo, 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 se contaminando cada vez mais, se afundando cada vez mais numa morte espiritual. O pecado tira a saúde espiritual. E o que recupera é o Espírito Santo, por meio dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia. Você que há muito tempo não busca, não agonize mais, não fique no esfriamento mais, porque Deus não te fez para ficar no esfriamento, para ter uma vida espiritual gelada, mas Deus te fez para amá-lo. E o Senhor quer, com o Espírito Santo, aquecer o seu coração, para que você volte para Ele, para que você saia dessa situação de pecado no seu namoro, para que você saia da situação de pecado no seu trabalho, as coisas erradas que você anda fazendo. O Senhor quer ressuscitar o seu coração para uma vida nova. Ele não te fez para viver no erro, no pecado, não. É por isso que você não consegue ser feliz. É por isso que nada te satisfaz. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida.